Para quem ainda não me conhece, sou Lino Marques, da Handmade Studio, do Rio de Janeiro, Brasil. O objetivo de criação desse canal é para mostrar para vocês detalhes específicos, como nunca antes mostrados, da construção de projetos especiais. Como exemplo, essa 296 GTS 0 km irá receber o incrível kit Novitec N Largo. Um kit mega exclusivo, são 15 unidades apenas construídas em todo o mundo e que tem um grau de complexidade para a sua montagem bem alto. Então, esse será o grande objetivo desse canal, mostrar todas as etapas, desde a chegada das peças, desde a desmontagem do carro, a adequação de cada peça ao veículo, preparação, cortes que serão necessários. Lembrando que é um kit que tem uma característica interessante, que é de ser um wide body. O carro vai sofrer um alargamento bem generoso, nas proporções de 6 centímetros a mais no eixo dianteiro, 12 centímetros a mais no eixo traseiro, e que do carro original, apenas as portas e o teto serão mantidos originais. O resto, todos os itens serão alterados, capô, paralamas, laterais traseiras, enfim, saias laterais, parte de escapamento, parte de suspensão, rodas com dimensões bem mais avantajadas por conta desse alargamento de carroceria. A Handmade é uma empresa que tem como objetivo a construção de projetos especiais. Nosso dia a dia é sempre baseado nisso. Temos um exemplo bem claro, que são as Defenders, né, com kit Wide Track da Urban Automotive, que hoje são o nosso carro-chefe. Já estamos aí com mais de 50 unidades construídas num intervalo de tempo curto, em apenas 2 anos. Tá? Além da Urban, que nós somos bastante conhecidos por fazer kits com a Defender, com a Range, com a Discovery, com o G-Wagon também, que, vamos botar, foi dos primeiros que a gente fez, foi com a G63, né? Um kit também bem já conhecido. Também já fizemos grandes trabalhos com a Brabus, no passado alguma coisa de Novitec e agora novamente com o Novitec. Tá? É uma empresa relativamente pequena, a gente trabalha muito em cima de cada projeto, onde cada projeto passa pela minha mão literalmente. Eu sou o responsável sempre pela desmontagem total do carro, passo para a minha equipe para fazer a parte de preparação, pintura, polimento e essa parte de detalhamento final do carro, mas toda a parte de montagem, e toda a parte de desmontagem e toda a parte de montagem é sempre feita por mim. Então isso também, vamos botar, é mais cansativo, fica uma estrutura, vamos botar, mais difícil de você acabar administrando, porque realmente você tem uma carga maior em cima de você, só que isso no final tem um ponto muito positivo, que é a garantia da qualidade dos nossos projetos. Porque realmente todos os carros que passam pela Handmade passaram pela minha mão. Então eu sendo dono, não sou melhor do que ninguém, vou sempre ter um olhar mais crítico, mais específico e bem mais assim, certo dos objetivos que eu quero que aquele projeto atinja, tanto em nível de qualidade, quanto na expectativa que foi passada para o cliente. Enfim, é uma maneira da gente ter o controle mais preciso da qualidade dos nossos produtos. Bom, eu falei um pouco da Handmade, agora eu vou falar um pouco da Novitec. Tá? A Novitec é uma customizadora alemã focada exclusivamente em fazer acessórios, essa parte de refinamento para veículos esportivos das marcas Ferrari, McLaren, Lamborghini e Rolls-Royce. Tá? Eles têm 2 linhas de trabalho distintas. Uma é uma linha mais comercial, onde ela fabrica peças sem limitação de quantidade. Vamos botar acabamentos em fibra de carbono para esses veículos que eu acabei de citar, apêndices aerodinâmicos, novas rodas, suspensão, escapamentos, enfim. Tudo que envolve uma customização de alto nível para esse tipo de veículo. Então são peças que vão, vamos botar, agregar essa parte estética, né? Claro, garantindo alguma leveza, porque substitui peças em plástico ABS por fibra de carbono, escapamentos de materiais nobres, como o Inconel, módulos de potência para algum ganho específico de potência, suspensões especiais para poder colocar o carro mais baixo. Enfim, isso é uma linha bem aftermarket, bem desenvolvida, que a Novitec faz há bastante tempo, com muita excelência. Porém, eles têm uma segunda linha, que é uma coisa mais específica,
que eles denominam de N-Largo. O que é N-Largo? Como pelo próprio nome já sugere, são projetos que principalmente vão trabalhar um alargamento da carroceria do carro, né? Vamos assim, num estilo bem wide body, né? Então são carros que sempre sofrem um alargamento, ganhando rodas com concavidades mais generosas, ganhando estabilidade, aliviando o peso do carro, substituindo alguns painéis de alumínio e de plástico por fibra de carbono. Aí não são pequenos apliques, são peças inteiras e geralmente muitas peças, né? No caso do kit N-Largo da 296, a gente está falando de substituição completa da dianteira do carro, só aproveitam os faróis originais. As portas são mantidas, mas os retrovisores são substituídos, teto é mantido e a lateral traseira ela recebe uma outra, vai ser recortada e vai receber uma peça em fibra de carbono, garantindo esse alargamento. Esse alargamento é tão expressivo, como eu já falei, que ele chega a ganhar na parte traseira 12 centímetros de tala, acaba trazendo mais estabilidade para o carro, acaba tornando o carro realmente com a postura, um stance, vamos colocar assim, bem mais refinado. A dianteira também, por sua vez, sofre um alargamento, sai dessa medida original para mais 3 centímetros em cada lado. E com isso, com esse alargamento, permite a utilização de rodas muito mais côncavas, né? Como a gente pode ver aqui nas rodas que estão aqui no chão, que eu vou falar ainda mais em detalhes de cada uma delas. Como vocês podem ver, aqui estão todas as caixas, nós espalhamos todos os itens que fazem parte do kit aqui no chão, ao lado do carro, mais ou menos nas posições que eles ficam instalados no veículo, né? Então assim, as laterais que eu falei traseiras estão aqui, né? Cada uma vai alargar em 6 centímetros a largura traseira do carro. Difusor traseiro 100% de fibra de carbono, a asa móvel, até o suporte da câmera de reta ali. A parte de cima, um aerofólio que tem duas versões, uma versão mais alta e essa versão mais baixa, apelidada de ducktail, né? Rabo de pato. As ponteiras do escapamento. Aqui a gente tem uma situação muito bacana, que é o escapamento completo, fabricado em Inconel, que é um material nobre, é um material que tem uma característica mecânica de não passar a vibração. Então, assim, até mais do que o próprio titânio, o Inconel ele tem uma capacidade de transmitir exatamente o som do motor, sem interferências de reverberações proporcionados por outros materiais. Então, assim, é um material bem bacana, bem top, que foi utilizado em todo o escapamento desse carro. Conta também com catalisadores esportivos, justamente para poder passar um pouco mais o som do carro, mas ainda tendo uma preocupação ambiental de ter um catalisador. Nessas caixas aqui estão toda a parte eletrônica para fazer o controle das sondas lambdas, para não aparecer nenhuma luz de injeção, para não ter nenhum tipo de erro no funcionamento da ECU do carro, né? Temos também uma suspensão da KW, desenvolvida em parceria com a Novitec e KW, molas ajustáveis, lift da própria KW, para o carro poder erguer. A gente vai colocar ele numa posição bem baixa, mas assim, para poder entrar numa garagem, num shopping, ter a possibilidade de levantar o carro, né? As saias laterais acompanhando esse novo alargamento, essa nova largura do carro. Paralama dianteiro do mesmo jeito, mais largo, como eu falei, são 3 centímetros para cada lado, totalizando 6 centímetros. A gradezinha tira aquela ponteira original da 296, o pessoal brinca parecendo que é uma porta HDMI e não é, né? Que é o escape do carro, para 2 ponteiras redondas. Capô 100% de fibra de carbono, substituindo o capô original em alumínio. Para-choque dianteiro, todo em fibra de carbono também, lip em fibra de carbono. Ou seja, o kit é inteiro fabricado em fibra de carbono, tá? Tudo que você está vendo aqui no chão, que ainda vai receber pintura, é fabricado em fibra de carbono. Vamos falar também das rodas desse projeto, tá? Já há algum tempo, a Volkswagen, a norte-americana Volkswagen, fabrica as rodas para a Novitec. Todos os seus projetos, seja para carros da Ferrari, seja para carros da Lamborghini, McLaren e Rolls-Royce. E eu até peguei uma roda traseira ali para mostrar em detalhes para vocês alguns detalhes bem interessantes. Primeiro, que é uma roda fabricada a partir de um bloco de alumínio forjado, utilizando a liga 6061 T6, que é uma liga muito especial, tá? Por a carroceria ser mais larga na traseira, 12 centímetros, isso permitiu uma diferença de offset de 60 milímetros em relação ao offset original de uma 296 GTS.
Então, para vocês perceberem aqui como é que o negócio é agressivo, essa roda traseira, ela trabalha com um offset menos 12, ou seja, ele passa da metade da roda, vai na direção interna, 12 milímetros. Então, tipo assim, o offset zero seria aqui, mais ou menos. Ela é uma roda com offset menos 12. Por isso que conseguiu atingir essa concavidade toda, né? Por conta desse espaço que se criou na carroceria do carro, né? E aí consegue fazer uma roda com um offset bem mais agressivo. Outra coisa muito importante, para você ter esse nível de concavidade numa roda, você imagina o nível da engenharia envolvido para você não ter nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de fadiga nas hastes dessa roda. Primeiro, pelo peso que ela transporta, a potência do carro que ela vai ser aplicada e, claro, pela situação crítica que é você angular uma haste a quase 45 graus. Então, realmente, essas rodas traseiras, né, são uma verdadeira obra de arte desenvolvida pela norte-americana Volkswagen. Para quem não sabe também, todas as rodas forjadas da Volkswagen são exclusivamente fabricadas em Miami, né? As rodas das linhas mais simples, as Hybrid, chamadas Hybrid Forged por eles, né, é o nome desse produto, são as linhas mais baratas da Volkswagen, essas sim fabricadas fora dos Estados Unidos. Roda forjada, Volkswagen, sempre fabricada em Miami. Outro detalhe bacana dessa construção é que essa roda não tem nenhum tipo de pintura. Esse visual que vocês estão vendo, isso é o alumínio in natura, exatamente como ele fica após o processo de fundição e onde os artesãos lá começam a fazer todo o acabamento que é feito à mão, tá? Então eles lixam essa roda, tiram todas as arestas, deixam a roda, vão botar 100% lisa, 100% acabada e aplicam somente um verniz. Essa roda é 100% somente envernizada. Esse é o alumínio exatamente após o processo que é feito para refinar a parte de usinagem dele, né, que é feita num CNC poderosíssimo, tá? Tudo digital. Tive a oportunidade de ir na Volkswagen já algumas vezes e realmente é uma linha de produção fantástica. Imagina, Miami é calor igual no Brasil, a fábrica inteira é no ar-condicionado e, tipo assim, máquinas de primeira linha, muita robótica. Realmente é fora da curva o processo de produção dessas rodas. Eu realmente sou muito fã da marca. Falei um pouco da roda traseira, vamos falar da dianteira. Como a dianteira do carro também sofre um alargamento de 3 centímetros de cada lado, totalizando 6 centímetros no eixo dianteiro, as rodas dianteiras também têm concavidade e trabalham com offsets mais baixos. Um exemplo disso é o seguinte, uma roda numa 296 original trabalha com um offset próximo de 40 milímetros. Você vê como que esse carro é alargado, inclusive no eixo dianteiro. A roda dianteira desse projeto trabalha com offset 8 milímetros, ou seja, sai de 40 para 8, uma diferença de 32 milímetros. Ou seja, isso só é possível porque o carro está sendo alargado. Você não consegue, por exemplo, montar essas rodas numa 296 original. Se você monta essas rodas numa 296 original, o que iria acontecer automaticamente? As rodas traseiras ficariam 6 centímetros para fora e as rodas dianteiras ficariam 3 centímetros para fora. Então são rodas feitas exclusivamente para esse projeto. Como são apenas 15 unidades do projeto, do kit, só terão 15 jogos. Claro, essa é a NF11, existem mais 2 opções de modelos. A gente optou por esse modelo, que é o modelo mais atual da Novitec, para as Ferraris. Então, uma roda hoje que é super queridinha de dono de Ferrari, está virando quase que um item obrigatório colocar rodas Novitec nas Ferraris. Você vê que no Brasil tem muitas. Só que com esse offset, nessa configuração, apenas são possíveis de serem montadas dentro de uma 296 N largo. Como também já teve a versão da 812 N largo, que também trabalhava com rodas com concavidades muito maiores. Mesma coisa, 812 normal vai usar essa roda sem essa concavidade toda, uma roda mais reta. Um carro N largo usa um offset bem mais baixo. No caso das traseiras, sempre negativo, né? Você vê que é uma coisa completamente fora da normalidade. Você nunca vai ter rodas com offset negativo no mercado, porque nenhum carro é tão alargado em relação à sua versão original. Então são rodas muito especiais que servem exclusivamente no kit N largo, tá? Na dianteira, as rodas são de 21 polegadas, com 9 polegadas e meia de largura, calçadas em pneus Pirelli 255/30/21. No eixo traseiro, a brincadeira é mais séria, o aro em vez de 21 é 22 por 12,5, sim, 12,5 de largura,
calçadas em pneus 335, 25, 22, também da Pirelli, obviamente. Outro ponto alto desse projeto são esses retrovisores, com essa estética inspirada na Fórmula 1. Vocês podem ver que, os caras realmente pensaram numa peça com um design brutal para realmente parecer com que o retrovisor original da Ferrari não tenha graça nenhuma. Os caras mandaram muito bem nessa peça. Outra coisa também que eu gosto muito quando a Novitec faz um kit para a Ferrari é que eles utilizam a fibra de carbono que a Ferrari sempre utiliza, que é essa fibra de carbono 1 por 1. É aquela quadradinha, ela não é navalhadinha igual a fibra de carbono convencional. Isso é uma fibra de carbono bem específica, que inclusive, vou até deixar um lembrete aqui para os donos de Ferrari. A gente aqui da Handmade tem essa fibra de carbono na nossa empresa para fazer reparos em algumas peças de Ferrari quando são danificadas. É uma fibra de carbono extremamente difícil de conseguir e nós temos ela em nossa empresa para poder fazer algum tipo de reparo. Pode reparar que toda a fibra de carbono desse kit é esse padrão Ferrari. Quadradinho 1 por 1, saias, retrovisores e tudo mais. A Novitec, geralmente ela é conservadora no aspecto mexer nos motores. Geralmente eles adotam algum módulo de potência conhecido popularmente como os pigbacks, né? E nesse caso eles nem utilizaram um pigback para fazer muitos aumentos de potência, né? Basicamente eles focaram no quê? Eles têm um ganho de potência por diminuir a quantidade de células do catalisador original, isso já solta mais o carro. O próprio escapamento, sem grandes restrições, também solta mais o carro, né? A diminuição de peso, esse carro no total, com essas peças, com o que vai sair, tem um ganho aí de mais ou menos perder uns 40 quilos, que é bastante, em relação à relação peso-potência do carro, isso é muito importante. Então assim, números oficiais da Novitec. O carro passa a ter 868 cavalos, nada muito diferente do que é a potência original do carro. Porém, com uma diminuição de peso e com um poder de tracionamento maior, visto que são rodas mais largas, a tala do eixo passa a ser maior, a gente tem 12 centímetros a mais de tala no eixo traseiro, isso para tracionar, claro, vai tornar o carro com mais condições de tracionar melhor, né? O carro terá mais chão, mas assim, são coisas mais pontuais. Envolvendo a parte de estética e a parte dinâmica. A suspensão recalibrada também vai te oferecer uma dirigibilidade melhor. E também assim, vamos entender o pensamento. Pegar uma mecânica dessa complexa, que alia um motor V6 biturbo com um motor elétrico, uma tecnologia híbrida. Então, às vezes, criar alguma coisa de aumento de potência num carro que já tem um gerenciamento tão complexo poderia ser meio problemático em algum momento. Como eu falei no começo do vídeo, esse é um kit extremamente exclusivo, com uma tiragem limitada a 15 unidades para todo mundo. Realmente é um produto de ponta da Novitec. Das 296 GTS já construídas, praticamente essa é a última. Eu acredito que falte ainda mais uma, que o kit também já está em fase de montagem. Então, assim, essa que provavelmente seja a 13ª, ou a 14ª ou a 15ª unidade desse kit. E encerrou. Quem tem, quem não tem, vai ficar sem. Vamos falar um pouco também de quanto custa essa brincadeira, tá? Esse é um kit comercializado na Europa, instalado por aproximadamente 200 mil euros, tá? Na cotação de hoje aí, acima aí de 1.300.000, o euro hoje está 6 e pouquinho, mais ou menos isso, entre 1.200.000 e 1.300.000 custa somente o kit. Um carro completo montado, você vai encontrar à venda na Europa, existe um à venda na Roma, por 530 mil euros. Ou seja, a gente está falando mais ou menos aí de 200 mil euros de kit, 330 mil euros de carro. É realmente um investimento considerável, mas também estamos falando de algo muito exclusivo. Dentro da Ferrari, existem outros projetos N-Largo, como eu falei, eles já fizeram a F12, já fizeram a 812, sempre fazem as duas versões. Fazem a versão conversível e fazem a versão coupé. Então fizeram F8, fizeram F12, fizeram 812, fizeram a 296 que está aqui. E existe hoje o projeto que já está, vamos botar na reta final de ser apresentado, da 12 cilindre. Vai vir também uma N-Largo 12 cilindre, tanto na versão fechada quanto na versão aberta. Sempre kits muito especiais. Só para você ter uma ideia, a 12 cilindro, nem as fotos, nem as imagens do kit já foram apresentados ainda. Ninguém sabe como é que vai ser a forma final do kit. Claro, com base no 812, você tem uma ideia de como ele vai ser.
Mas assim, não tem imagem nenhuma. E acreditem, tanto a versão fechada quanto a versão aberta, né, conversível, já estão em sold out também. Se você entrar também hoje no site da Novitec, você vai ver que a 296 GTS como a GTB também estão em sold out. São kits que realmente são vendidos muito rápido, tem uma legião de fãs endinheirados, sempre atrás desses kits e prontos para pagar pequenas fortunas para ter esses bólidos exclusivos em suas garagens. Ainda falando da exclusividade do produto N-Largo, né, de serem sempre 15 unidades para cada versão do veículo, 15 da fechada, 15 da aberta, né, carro coupé e carro conversível, eles respeitam isso em todas as marcas, seja na McLaren, seja na Lamborghini, seja na Ferrari, eles sempre fazem dessa forma quando é um produto N-Largo. Porém, teve uma exceção, que foi com a Ferrari 812. Eles fizeram a primeira versão inicial, 812 Superfast e 812 GTS, respectivamente a versão coupé e a versão conversível. Como esse kit teve muito sucesso, eles não aumentaram essa tiragem de 15 unidades, que eles respeitam isso sempre, tá? Mas eles fizeram uma segunda versão do kit da 812. Então fizeram mais 15 unidades do GTS e do Superfast, porém chamando N-Largo S. Então é um kit diferente, o design é diferente, claro, proporcionando o mesmo alargamento, mas não são kits que, tipo assim, fizeram uma série de 15 e depois aumentaram, né? Não fizeram isso, fizeram uma nova série. E por final ainda, como fez muito sucesso, imagina, já tinham feito 30 unidades do N-Largo normal, 30 unidades do N-Largo S, ainda fizeram uma última tiragem de 3 unidades, que eles denominaram N-Largo Full. Full porque em vez do carro aproveitar as portas e o teto, esses também foram substituídos por painéis de carbono. Então é um kit, essas 3 unidades são assim, um kit muito especial da 812, torna ainda muito mais raro, tá? Onde a carroceria inteira é feita em carbono exposto, bem na pegada que a Koenigsegg adora fazer, bem na pegada que a própria Bugatti adora fazer. Então existe ainda essas 3 unidades da 812 N-Largo Full Carbon, carbono exposto para todo lado. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação inicial desse super projeto da Handmade. Não sou um cara que comumente está nos vídeos falando, estou aqui dando o meu melhor para tentar explicar para vocês um pouquinho do que é esse projeto, tá? É um projeto muito especial, vão ter algumas coisas ainda que vão ser contadas para vocês no decorrer dos próximos episódios, como por exemplo, essa cor original não vai permanecer, a gente vai adotar nesse carro uma pintura que faz parte do programa Tailor Made da Ferrari, é uma pintura bem especial, uma pintura que você só vai encontrar nas Ferraris mais especiais. Então assim, ainda tem muita coisa legal, vão ter características nesse kit que vão ser apresentadas posteriormente, que vocês vão curtir bastante. Espero que vocês acompanhem essa saga toda, é um projeto único, é a primeira vez que uma 296 GTS N-Largo será construída em todas as Américas. Então assim, é um negócio que nos deixa muito honrados de estar podendo ter essa oportunidade de estar construindo esse carro em solo nacional. Talvez hoje seja um dos projetos mais caros que estão em andamento no Brasil. O grau de dificuldade é bem elevado. Será tudo feito aqui dentro da Handmade. A gente tem uma estrutura completa, tanto na parte de ferramental, tanto na parte de know-how, dos meus colaboradores, meu know-how. Então, assim, é um desafio imenso, é um projeto que promete bastante. E eu agradeço muito a todos que estão aí tendo interesse em acompanhar esse projeto bem importante da Handmade. Fiquem ligados, não percam o próximo episódio, que aí nós vamos começar a mostrar toda a desmontagem do carro, os primeiros cortes, as primeiras adequações dos primeiros painéis. Obrigado a todos e sigam acompanhando esse nosso super projeto.